a viúva de Naim e o encontro das multidões. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O nosso mestre saiu da grande Cafarnaum em direção à pequena Naim. Após uma ministração forte e operar o conhecido milagre no servo do centurião, seguido de uma grande multidão e muitos dos seus discípulos, Jesus percorreu a longa caminhada de 32 quilômetros até chegar à porta da pequena cidade. Há um clima de alegria nessa multidão. Nada é mencionado da grande distância percorrida. É como se aquela caminhada tivesse sido muito agradável. E momentos agradáveis parecem que passam rápido. Uma multidão feliz assim nos contagia. Ao ouvir os relatos dos prodígios de Cafarnaum, qualquer um que se juntasse àquela multidão seria contagiado pela atmosfera de alegria. O centro da alegria estava ali, Jesus de Nazaré. Da pequena Naim saiu uma viúva, acompanhada de uma outra multidão também, percorrendo agora uma pequena distância em direção ao sepulcro. Aqui o clima é de tristeza e muito é mencionado da caminhada. É como se cada passo durasse uma eternidade. Mais que demorar, o tempo parece parar. Uma multidão triste assim tende a nos contaminar. Tende a ter vozes de acusação, apontando culpados pela situação difícil. Tende a ter vozes de desespero, estipulando que o amanhã será terrível, sem esperança. Tudo isso pesava sobre a viúva. Ela era o centro das atenções. Uma viúva de um pequeno vilarejo que perde seu único filho. E perto da porta da cidade, as duas multidões se encontram. Jesus promoveu o encontro dessas multidões. Ao se dirigir à viúva, Jesus demonstra na prática o que Paulo ministrou aos humildes servos do Senhor que estavam em Roma. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Jesus juntou as duas multidões, os que sorriam com os que choravam. A nossa natureza caída não nos permite sentirmos a tristeza do outro, estando nós felizes. Muito menos estar sofrendo e passar a ficar alegre com a alegria do nosso próximo. Mas Jesus fez isso. Na junção das diferentes multidões, quem estava alegre glorificou ao Senhor. Quem chorava se renovou, se encheu de esperança e também glorificou ao Senhor. Observe que quando acontece a declaração de que todos glorificavam a Deus, não há mais duas multidões distintas. Agora é apenas uma, a multidão que glorifica ao Senhor. Deus nos une no corpo de Cristo, sua igreja. Somos diferentes também. Uns choram, outros sorriem. Uns mais dispostos, outros mais enfraquecidos. Uns disponíveis, outros muito ocupados, mas nos tornamos juntos em Cristo. Passamos a ser um só corpo, uma única multidão que glorifica ao Senhor. Jesus é essa esperança de um amanhã melhor.
Acredito que o problema da viúva também era o dia de amanhã. Ela iria enterrar sua última fonte de proteção e sustento. Ela iria enterrar suas esperanças. Jesus mais uma vez demonstra na prática o que estava registrado nas Escrituras quando o Salmo 30 diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma das mensagens mais fortes do Evangelho é esta de restauração da esperança. Devolver ao necessitado a esperança de um amanhã melhor. Mais que devolver o filho àquela viúva, Jesus devolveu a sua esperança, porque ele se importa. Nosso Senhor ressuscitou uma menina que havia acabado de falecer. Ele ressuscitou este filho da viúva e mais outro que estava morto há 4 dias. São tempos diferentes nesses 3 milagres de ressurreição que para nós é um mistério. Mas uma coisa é fato, em todos, mesmo em tempos diferentes, Jesus se importou. Não somente se importa, mas ele também age. Ele disse assim: não chores, antes do milagre acontecer. Note que a palavra é liberada antes da ação do milagre. Primeiro ele consola aquela que estava chorando e depois se dirige à sua causa de choro. Eu creio que Deus pode estar falando primeiro com você, meu amado e minha amada, mas depois ele vai se dirigir à sua causa. Ele se importa. Naim pode significar deleite e beleza, mas naquele dia era um lugar de dor e tristeza. Pelo menos só até Jesus chegar e mudar a situação. Isso nos mostra que não existe deleite e beleza sem Jesus, e muito menos dor e tristeza estando Jesus em nosso meio. Pense nisso. Quando Jesus liberou sua palavra, imediatamente o jovem se levantou. O original grego para essa palavra é anacatizo, que é usado somente neste texto que lemos e também no relato de Atos capítulo 9, que também foi escrito por Lucas. Trata-se de uma expressão médica que significa levantar-se e sentar-se ereto. Ou seja, o estado médico do filho da viúva foi de uma total e completa restauração. Sua causa de dor foi completamente movida pela palavra de Cristo, ficando o seu estado final muito melhor do que a inicial. Aquele que junta as diferentes multidões, que devolve a esperança de um amanhã melhor, continua agindo, meu amado e minha amada. Ele continua liberando sua poderosa palavra, consoladora, e operando o seu anacatizo. Ele continua. Você crê nisso? Eu creio. Que a paz do Senhor Jesus, sua poderosa palavra, possa te devolver a esperança, possa mostrar no íntimo do teu ser que ele se importa e possa juntar tantas quantas forem as diferentes multidões que estão próximas de você. Deus te abençoe.